Tudo bom, meus amigos do terceiro ano? Como é que estão vocês? Nossa aula de hoje, na sexta-feira, Enem. Revisando os assuntos de história geral que nós estudamos desde o primeiro ano. Não é isso? Estamos em Antiguidade Oriental. Estamos no capítulo 5, onde nós temos hebreus, fenícios e persas. Não começamos pelos hebreus, começamos pelos fenícios. Nós chamamos essas civilizações de civilizações periféricas. São aquelas civilizações que estão ao redor de civilizações maiores e mais antigas, né? Que, portanto, têm uma estrutura histórica. O que é estrutura histórica? É o conjunto de relações econômicas, sociais, políticas e culturais mais solidificadas, porque mais antigas. Né? Então, ao redor dessas grandes civilizações, civilizações menores, ou civilizações satélites, como também alguns historiadores chamam, não é? Orbitavam, giravam, recebendo influências e também influenciando. Não é? Porque ninguém é tão forte que não possa receber uma ajuda. Ninguém é tão fraco que não possa ajudar. Não é isso? Vimos os fenícios, um povo de navegadores, as cidades-estados da Fenícia, Sidom, né, Tiro, Biblos. Vimos como era a organização econômica desse povo. Vimos que os fenícios são semitas, né, pertencem, portanto, a um grupo maior, né, de povos que habitaram o Oriente Próximo. Vimos que a navegação dos fenícios dominou o mar Mediterrâneo entre 1800 a.C. até o ano 600 a.C. Vimos que os fenícios compravam e vendiam produtos de várias sociedades, de várias civilizações. Eram verdadeiros, não é, mascates, mercadores ambulantes no comércio marítimo do mundo antigo. Vimos que por onde os fenícios passavam, eles fundavam colônias. Então os fenícios tiveram colônias, por exemplo, na Itália, tiveram colônias no sul da França, colônias na Espanha. Uma colônia famosa dos fenícios se situava no norte da África, onde hoje é a Tunísia. A cidade de Tunis, né, chamava-se, na língua deles, Carti-Hadash, cidade nova, que a gente chama Cartago, sob influência dos romanos. Cartago se tornou uma potência econômica, uma potência militar e também uma potência comercial marítima. A gente chama esses povos que dependiam do mar e do comércio marítimo de talassocracias. Talassos é mar comercial, mar por onde a gente navega, compra e vende. E cracia, você já sabe que é governo. Então, talassocracia é o governo, aquela estrutura política que depende do comércio marítimo. Os fenícios são uma talassocracia. Cartago, colônia fenícia, era uma talassocracia. Creta, a civilização cretense ou minoica ou creto-micênica, também era uma talassocracia. Os fenícios são muito importantes, mas há uma coisa, e você se lembra, na qual os fenícios se destacaram e muito. Eles inventaram o alfabeto como a gente entende isso hoje. Em vez daquele amontoado de sinais dos egípcios, mais de 850 hieróglifos, ou daquela confusão de tracinhos e triângulos, a escrita cuneiforme da Mesopotâmia, com mais de 450 sinais, os fenícios reduziram os sons de sua língua a 23 símbolos. Eu vou explicar por quê. Você está lembrado, na escrita hieroglífica, para um mesmo fonema, você tinha símbolos diferentes. Vamos imaginar um hieróglifo representando o som, o fonema A. Se esse fonema começava no início da palavra,
Por exemplo, abacate. Então, para aquele A inicial, você tinha um sinal. Mas como a palavra é abacate, você tem 3 As, em vez de ter o mesmo som e o mesmo sinal para os 3 As, com o segundo A tinha um sinal diferente. O terceiro A tinha um sinal diferente. É a mesma coisa se você fosse escrever banana em hieróglifo. Para cada A, você teria um símbolo diferente, porque ele estava numa posição diferente. É por isso que a escrita egípcia era tão complexa. A escrita na Mesopotâmia era menos complexa, mas ainda era muito, por conta dos 450 sinais ou um pouco mais. Está vendo? O que é que os fenícios fizeram? Tem o mesmo som, A, então terá um só símbolo. Não interessa se vem no começo da palavra, ou no fim, ou no meio. É A, o fonema, terá o mesmo símbolo. Então eles reduziram todos os fonemas a 22 sinais, 22 símbolos. E com esses símbolos eles escreviam todas as palavras. Lembre que os fenícios eram comerciantes e a velocidade de escrever é importante. A velocidade para fazer conta é importante. Então, uma escrita complicada dificultaria o comércio, né? E aí, essa invenção dos fenícios foi fenomenal. Tanto que outros povos, como os cretenses, os gregos e os romanos, vão aproveitar essa ideia dos fenícios e desenvolver o seu próprio alfabeto, né? A palavra alfabeto é uma palavra grega, né? Se refere à sequência de letras com as quais a gente escreve as palavras. Na língua grega é alfa, beta, gama, delta, epsilon e por aí vai. Então, alfabeto é a relação das letras, e alfa, beta e assim por diante. Muito bem. O segundo povo que a gente vai ver são os persas. Está na mesma página onde a gente termina os fenícios. Aqui onde tem, não é, os símbolos do alfabeto fenício, do alfabeto grego e do alfabeto romano. E aqui mostrando, não é, que hoje em dia, não é, os emojis que a gente utiliza podem simbolizar ideias, frases, palavras. Então, logo abaixo, ó, vem os persas. Capítulo 5. Os persas. Diz-se aí, não é, que os persas são povos ditos indo-europeus. Por que os persas são indo-europeus? Indo, porque eles vão se localizar ao norte do rio Indo, um rio gigantesco que corta a Índia, que aliás tem esse nome em função do rio. Esses povos moravam inicialmente ao sul do Mar Cáspio, né, entre o que é hoje o Irã e a República da Rússia. Uma seca lá pelo ano 2000 a.C., que aliás atingiu o Oriente Próximo todo, fez com que esses povos indo-europeus aí no sul do Mar Cáspio se deslocassem em busca ao sul, em busca de melhores regiões. Uns foram em direção à Índia, o vale fértil do rio Indo. Outros ficaram no planalto iraniano. Irã. A Irã é o nome dado, não é, àquela região por esses habitantes. E outros povos indo-europeus, agora por que indo-europeus, se deslocaram em direção à Europa. São esses povos indo-europeus, que são persas, que são indianos, que irão se transformar mais tarde em gregos e romanos. Ou seja, gregos e romanos são parentes dos persas. E todos são parentes também, entre si, dos indianos primitivos, os indis, como a gente chama. Tá vendo? Tá vendo que essa história de raça pura é uma maluquice, é uma imbecilidade. Qualquer pessoa que estude um pouco de história, não precisa estudar genética, um pouco de história, percebe como os povos se deslocaram e como os povos no mundo e nos continentes se misturaram. A teoria
né, nazista de uma raça pura, ariana. A palavra ariana vem desse Airã, né, desse nome persa, Airã. É completamente desprovida de qualquer base científica. No entanto, ainda tem gente que defende essa maluquice. Pois bem, os indo-europeus, os iranianos ou airianos, que vão se chamar depois de persas, o nome Pérsia é um nome latino, não é? Foram os romanos que chamaram a região de Persicum Terris, a terra do pêssego, né? Persicum, pêssego, em latim. Então era a terra dos pêssegos, onde vinha essa fruta importada. E aí quem nascia na terra dos pêssegos era pessegueiro ou persas, né? E o nome ficou. Também os gregos chamavam essa região de Média, Mesos, de Mesopotâmia. Era o outro lado da Mesopotâmia. E aí por isso os persas eram chamados de Medos. E as guerras que os gregos fizeram contra os persas são chamadas de guerras greco-pérsicas ou guerras médicas. Portanto, indo-europeus, iranianos, persas, medos, estamos falando do mesmo povo. Muito bem, estabeleceram-se no Planalto iraniano, formaram comunidades primitivas, aldeias neolíticas. Essas aldeias começaram a produzir excedentes, começaram a utilizar metais. As aldeias brigavam entre si por áreas férteis, ou se uniam através de relações comerciais, acordos comerciais, tratados de paz, ou casamentos entre os filhos dos chefes, né, filhas dos chefes. Essas aldeias vão se unindo, formando pequenos reinos, Ecbátana, Bactria, Média, Pérsia. Esses reinos começam a brigar entre si e sob a liderança de um soberano, lá pelo ano 600 a.C., né, na época de Nabucodonosor, na Caldeia, Aquemenes, é o nome desse soberano, reúne esses 4 reinos, formando o chamado Império Persa. Começava então a história de um império que vai dominar o Oriente Próximo. O texto, não é, nos fala, depois de Aquemenes, não é, por isso a dinastia dos Aquemênidas, um rei persa chamado Ciro, não é, Kuros, na língua deles, que quer dizer senhor, no sentido de soberano. Provavelmente Ciro não era nome, digamos assim, de batismo, de certidão de nascimento. Ciro era mais um título, no sentido de o senhor de terras, o imperador, coisa assim. Ciro, apelidado Grande, ou Ciro I, não é? Consolidou, não é, as conquistas do avô, Aquemenes, formando, não é, definitivamente o Império Persa. Com o objetivo de buscar riquezas, montou um exército e iniciou a conquista dos povos vizinhos. Começa pela Mesopotâmia. O filho dele, Cambises, vai conquistar o Egito. E um sobrinho de Ciro, Dario I, né, chegou até a Ásia Menor, onde existiam as polis gregas. Estamos lá pelo ano 520, aproximadamente, antes de Cristo. E o Império Persa começava aí no rio Indo, nas terras a leste, em direção à Índia, e chegava até onde hoje é a Turquia e dominava também o Egito. Um império gigantesco, portanto. Para administrar esse império tão grande, Dario tomou medidas que outros soberanos em outras regiões já tinham tomado, mas essas ideias foram aperfeiçoadas e consolidaram a estrutura do Império Persa. Primeiro, dividiram o Império Persa em províncias, que eram chamadas de satrapias. O Egito já era dividido em nomos, não é? O Império Assírio também era dividido em partes. No entanto,
não havia um controle completo sobre todas as regiões. O que Dario faz é dividir essas províncias, mas colocar no comando dessas províncias gente de sua confiança, governantes, que respondessem pela administração local. Eram os chamados sátrapas. A palavra parece esquisita para nós, na verdade vem do persa, não é? Que é kshatriya, que quer dizer governante. Shah, na língua persa primitiva, quer dizer governante. Shah, imperador. Governante dos governantes, não é? Chefe dos chefes. Como o império era formado por muitos povos, Dario disse aos governadores, aos sátrapas, que eles teriam que ter tolerância com os costumes, os hábitos, as religiões de cada povo. O importante é que esses povos pagassem os impostos. Para facilitar o pagamento de impostos, Dario então impôs uma padronização do sistema de pesos, medidas e moedas. Você sabe que cada povo tinha seu jeito de medir a extensão de um percurso, né, o peso das mercadorias, o volume, né, dos líquidos, mas agora havia uma padronização disso daí. Né? Isso foi bom por quê? Porque uma região imensa todos usavam a mesma moeda. Todo mundo usava o mesmo sistema de balanças, os mesmos pesos. Todo mundo usava as mesmas medidas. Claro que as medidas locais continuavam existindo, mas essa padronização favorecia a arrecadação de impostos, porque eu convertia a moeda local para a moeda nacional, né, que era a chamada dárica ou darica, né, em homenagem ao rei Dario. Era uma moeda de metal, né, e num dos lados da moeda havia, né, o rosto do imperador Dario, a chamada efígie, e do outro lado o valor da moeda. É o que a gente chama cara e coroa, não é? Verso e anverso de uma moeda. Aí nessa página, para mim é a página 102, né, você tem um mapa onde se mostra o tamanho gigantesco desse império, né, e as regiões conquistadas por cada imperador. Entre os anos 550 a.C. a 486 a.C. A expansão do Império Persa, o tamanho que ele alcançou. Não é isso? O que é que Dario fez mais? Criou um sistema de comunicação, um sistema de correios, não é? Cavaleiros, não é? Iam andando a cavalo durante um certo tempo, umas horas, depois trocavam o cavalo, continuavam, trocavam o cavalo, né? Pegavam um cavalo descansado, deixavam o cavalo cansado, de tal maneira que as principais cidades do Império podiam ser ligadas através dessas comunicações. Importante comunicação num Império tão longo, né? tão vasto, que é para você ter o controle das coisas. Dario sabia que, por mais amigos que fossem os seus amigos governadores, um deles poderia ter a pretensão de virar imperador e separar a sua região do resto do império. Dario então criou, né, um grupo de fiscais que anualmente visitava as satrapias para saber como é que as coisas andavam, para fiscalizar os amigos do rei, para evitar traições. Essa estrutura, inclusive a construção de estradas, na verdade não foi construção de estradas, né? As antigas estradas foram restauradas e interligadas entre si, de tal maneira que você podia sair, por exemplo, de Naucratis, no norte do Egito, e chegar até Damasco, na Síria, né, perto da Turquia atual, numa estrada segura, patrulhada, onde havia, né, a fiscalização do governo. Essa segurança foi importante para o desenvolvimento econômico. É isso que fez o Império Persa se tornar tão forte, né, e poder ter um exército gigantesco e garantir que tudo andasse. Muito bem, Dario morreu.
E quando Dario morreu, o trono passa para o filho dele, Xerxes I. Xerxes, ao contrário do pai, achava que podia ter um império maior do que o que já existia. E resolveu então atacar as cidades gregas. Eu preciso dominar o mar, dizia Xerxes. E foi a partir daí, 496, que os persas se metem numa enrascada fora do comum. Brigar dentro d'água. A Pérsia era um grande império terrestre, continental, mas não tinha a prática de lutar dentro d'água, uma esquadra, navios de guerra. E ao enfrentar os gregos e os aliados dos gregos, os persas se deram mal. As guerras greco-pérsicas ou guerras médicas, como eu disse a você, levaram o Império Persa a uma situação de dificuldade, de desorganização, o que favoreceu o esfacelamento do Império, revoltas internas. Então você teve Xerxes I, Xerxes II, Xerxes III, Dario II, Dario III e um soberano chamado Artaxerxes. Ao longo de 60 anos, de 496 a 436, guerras e mais guerras, e os persas não ganhavam. Perdiam, tinham que fazer acordos, e enquanto isso, lógico, o mundo grego cresceu. Mas a Pérsia não é importante por conta dessa estrutura administrativa. Não é isso que faz os persas famosos. Eu não sei porquê, o livro não traz aqui, mas a gente vai ter que falar sobre isso. A importância cultural dos persas. Porque a religião dos persas vai influenciar a religião dos hebreus e as religiões da Índia e o futuro cristianismo, a religião cristã. Os persas, como todos os povos da antiguidade, adoravam primitivamente, vários deuses. E as forças da natureza, é o que a gente chama animismo, também eram adoradas. O sol, a lua, a chuva, o raio, o trovão, o terremoto, o vulcão, adorava-se uma montanha, uma árvore, adoravam-se animais. Pronto. Com o passar do tempo, essas forças vão ganhando forma humana, ou forma de animal e forma humana simultaneamente. Deuses com forma humana são chamados antropomórficos. Antropos, humano. Morfê, forma. Ou então forma de bicho, zoomórficos. Ou misto, forma humana e de animal ao mesmo tempo. Antropozoomórficos, deuses antropozoomórficos. O tempo foi passando e lá pelo ano 600 a.C., o mesmo ano daquele rei que a gente falou, Aquemenes, considerado o primeiro, ou pelo menos o mais antigo soberano persa conhecido. Um sacerdote persa chamado Zaratustra, ou Zaratustra, ou Zoroastro. Esse sacerdote desenvolveu uma teoria sobre a origem dos deuses e a relação entre os deuses e os seres humanos. Ou seja, ele criou uma teogonia. Se você já estudou filosofia, está lembrado dessa palavra, não é? Teogonia é o conjunto de mitos que explicam a origem dos deuses. Cosmogonia, conjunto de mitos que explicam a origem do universo. Antropogonia, conjunto de mitos que explicam a origem do homem. Então, Zaratustra, ou Zoroastro, criou uma teogonia. E ele dizia que só existiam dois deuses. Um Deus que representava a luz, a verdade, o bem, a justiça, a ordem, que era chamado de Ahura Mazda,
ou Hormuzdi, o deus do bem, que era o criador de tudo, inclusive do ser humano. Contudo, uma força contrária a Ahura Mazda, Ahriman, representava as trevas, o ódio, a guerra, as doenças, o mal. Da mesma forma que existe a luz, existe a escuridão. Essas duas forças lutam entre si. Para lembrar de Heráclito, não é, filósofo grego, que dizia, não é, que há uma luta de contrários que move o mundo. Só que a explicação de Heráclito é uma explicação racional, não fala de deuses. Mas você está vendo que essa ideia, não é, de contrários que lutam entre si e o universo se equilibra, não é, nessa oposição, essa ideia é de vários povos, ela existe em várias culturas. Então, a luta entre Ahura Mazda, o bem, e Ahriman, o mal, era uma luta permanente. Cabe ao homem, ao ser humano, definir a quem ele quer servir, à luz ou às trevas. Cada um desses deuses tem uma série de ajudantes, né? Os Devas são espécies de forças malignas, anjos do mal, demônios que ajudam Ahriman. E os Jins, D-J-I-N-S, né, são os anjos do bem que ajudam Ahura Mazda. Então existem dois exércitos de anjos do bem, né? Dois exércitos, um de anjos do bem e outro de anjos do mal, sob o comando de Ahura Mazda e Ahriman, respectivamente. O homem é, portanto, alguém livre que pode escolher a quem ele vai servir. É claro que toda vez que a gente pratica o bem, toda vez que a gente busca a justiça, a verdade, a gente ajuda a vitória de Mazda, ou Hormuzdi. Cada vez que a gente é desonesto, cada vez que a gente mente, cada vez que a gente pratica um crime, a gente ajuda a vitória de Ahriman. Sabendo disso, que o homem é um ser fraco, facilmente influenciável, né, principalmente pelo que não presta, Ahura Mazda então prometeu que mandaria um representante seu, alguém que teria poderes especiais para lembrar ao homem esse compromisso com o bem, com a justiça, com a verdade, com a luz, né? Mazda enviaria para os homens um salvador, um Mashiach, um enviado, um Messias, que se chamaria Saoshyam, que quer dizer a salvação chegou, Saoshyam. Ele nasceria de uma mulher que conceberia Saoshyam sem ter nenhuma relação sexual com nenhum homem, uma virgem chamada Ivov, H-V-O-V, Ivov, mãe desse Messias Saoshyam. Se você está achando essa história parecida com alguma coisa que você já ouviu, é bom você lembrar que essas ideias, não é, de Zaratustra, Zoroastro, dentro da religião dos persas, ela não é original, né? Essas ideias de um Deus que chega para visitar os homens, para ajudar os homens a se comprometer com o bem, com o que é bom, com o que é justo, com a verdade, com a luz, essas ideias são antigas, né? O cristianismo, o judaísmo primeiro, o cristianismo depois, essas religiões vão aperfeiçoar essas ideias e dar a elas uma dimensão maior do que até então tinha acontecido, né? Segundo Zoroastro, quando o homem morria, a alma dele ia ser julgada por Ahura Mazda. Se ele tinha compromisso com o mal, com tudo que era ruim, com tudo quanto era de porcaria, ele iria, não é, se juntar a Ahriman, nas trevas, no lugar das trevas, o Sheol, né, que é o inferno.
onde o sofrimento seria permanente. Se ao contrário era uma alma de um homem que sempre, apesar das dificuldades e das falhas, buscou o bem, a justiça, a verdade, a virtude, a luz, essa alma seria salva, levada a um paraíso. A luta entre Ahriman, o mal, e Ahura Mazda iria continuar ao longo dos séculos. Mas num determinado momento viria